Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Que bênção estar aqui com você na casa do Senhor mais uma vez. Eu queria reforçar rapidamente só, por favor, todos os homens. Cadê os homens daí de honra? Vou repetir, cadê os homens de honra? Sexta-feira agora, dia 17, nós vamos ter nossa reunião de homens, tá bom? Irmãos, também deixa eu aproveitar. Simultaneamente, nós vamos ter nosso culto de adolescentes. Você tem um adolescente em casa de 13 a 17 anos, por favor, traz ele com você, tá bom? Eu queria já aproveitar essa palavra, queridos, nós queremos investir no teu filho adolescente, queremos abençoar a vida dele, mas é muito importante que você, como pai, como mãe, nos ajude nesse processo. Deixa eu avisar. Porque, queridos, às vezes nós temos uma certa dificuldade com a célula, porque às vezes o seu filho adolescente, ele não pode ficar lá sozinho depois da célula para voltar para casa qualquer horário. Faz sentido? É importante que você vá buscá-lo. E tem papai que esquece do filho adolescente dele lá, né? E é importante que você não se esqueça dele. É importante que você valorize isso que a igreja está fazendo pelo seu filho adolescente. É uma benção ter um filho adolescente na casa de Deus ou não é, irmãos? É só quem não tem um filho adolescente na presença de Deus que sabe o quão é difícil. Então, nós temos agora líderes de adolescentes aqui na igreja que estão trabalhando especificamente com eles. Então, na próxima sexta, às 20 horas, nós vamos ter o culto para essa turma. Vai ser muito importante seu filho estar aqui, tá bom? E você pode trazer também os amigos dos seus filhos adolescentes também, pode trazer, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Lucas capítulo 13, Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Lucas escreveu uma biografia sobre Cristo no livro O Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. É o doutor Lucas. Capítulo 13, versos de 6 a 9. Você que está acompanhando a gente pela transmissão, Deus abençoe você grandemente, onde você estiver, que amando o Senhor te abençoe, essa palavra possa também alcançar o teu coração. Pela manhã já tivemos uma reunião que foi poderosa, foi uma bênção a nossa reunião pela manhã. E se você também, querido, prefere estar na igreja pela manhã, nós também temos esse horário, tá bom? Às 9 da manhã, nós temos um culto também, e tem sido muito especial. Vamos para a palavra de Deus? Lucas capítulo 13, versos de 6 a 9. E dizia esta parábola, Jesus estava dizendo: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esteque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar, queridos, para que o Senhor possa abençoar o teu coração com esta palavra, essa porção da Escritura. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos demais por tudo que o Senhor já fez hoje à noite. Obrigado pela tua presença tão palpável. Obrigado porque o Senhor recebeu nossas canções, que o Senhor tem recebido nossas ofertas, a devolução daquilo que o Senhor tem nos dado, fruto da nossa fidelidade ao Senhor. Mas, neste momento, Pai, clamamos ao Senhor que este tempo onde a Tua palavra será, ó Deus, compartilhada, que o Senhor possa ministrar, revelar, edificar e abençoar o coração dos Teus filhos hoje à noite. Que a bênção do Senhor, a revelação do Teu Santo Espírito possa estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da nossa palavra hoje está aqui na tela. A tua identidade te fará permanecer. Irmãos, depois de um tempo, na verdade, de oração e busca sobre o que repartir com você hoje, porque sempre é uma responsabilidade muito grande repartir da palavra de Deus com você,
o meu coração se voltou para este texto e eu fiquei pensando, no que esse texto sobre uma figueira que não tem fruto e o vinhateiro estava querendo, e o dono da vinha estava querendo cortar ela, o que isso tem a ver com 20 anos de igreja? E eu estava orando e pensando, né, que aquilo que nós estamos vivendo hoje, amados, eu creio, é um aniversário, mas é tão especial, porque eu creio que isso não é nem o começo daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei se você continua crendo e continua acreditando, mas eu continuo tendo uma visão ampliada sobre o nosso futuro. Eu acredito que o nosso Deus vai nos levar muito mais longe, vai fazer muito mais coisas, vai nos abençoar de uma forma muito mais intensa e poderosa, porque eu creio que o melhor e o maior de Deus ainda estão por vir sobre nós. Tem alguém que acredita comigo? É só eu que estou acreditando? Ministra aí para alguém e fala, o melhor está por vir, irmão. Não desanima não, o melhor está por vir. Eu quero que você guarde isso e anote as minhas palavras se você puder. Já estão registradas aí na transmissão. Você verá coisas maravilhosas como nunca viu aqui nos próximos anos dessa casa, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai fazer parte de coisas tremendas que Deus vai realizar nos próximos anos na nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos realizar, irmãos, acredite nisso que eu estou te falando, porque é a pura palavra de Deus. Nós iremos realizar obras maiores, porque é isso que o Senhor diz ao nosso respeito. Amém? Quantos creem nisso de verdade? Então, profetiza para alguém, por favor, me ajuda, profetiza para ele assim, ó, Deus vai fazer obras maiores nos próximos anos, próximos meses. Amém? Você pode profetizar mais? Vai ter alcances maiores na sua vida, meu irmão. Vai ter bênçãos maiores. Coisas grandes estão vindo na tua direção, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso para ele, crendo naquilo que vai vir. Eu acredito nisso demais, irmão. Meu coração está latejando, está pulsando. Eu estou crendo pelos próximos meses deste ano ainda e pelos próximos anos que virão à frente. Minha visão está indo lá no horizonte, onde Deus nos permite ver, Ele nos permite conquistar também. Louvado seja Deus. Eu pensar sobre todo esse tempo, sobre as coisas que nós já vivemos como igreja, as coisas que nós já acumulamos, a maturidade que nós adquirimos. Quando eu olho para tudo isso, quando você, não sei qual é a sua idade cronológica, mas quando você olha para trás, tudo que você já viveu, as experiências que você já passou, as coisas que o Senhor permitiu você vivenciar, isso te amadureceu, te preparou, mas a questão é que tudo isso precisa nos fazer olhar para o que realmente é mais importante. Sabe, porque quando a maturidade vai chegando na nossa vida, quando aquilo que nos abençoa, fica em foco, aquilo que, até onde nós já chegamos, na prática, aquilo que se torna mais importante é quem a gente se tornou com o passar desses anos, e não as coisas que nós alcançamos. Por isso é importante se avaliar nessa tua estação da vida. Quem será que eu já me tornei em Cristo Jesus, diante de tanta experiência, diante de tanta palavra, diante de tanto culto, diante de tanta experiência de vida? Quem será que eu já me tornei com o passar dos anos? Eu acredito, irmão, que o mais importante é justamente isso, é aquilo que quem nós já nos tornamos, e não aquilo que nós alcançamos. Eu acredito que nós somos uma igreja de alcances. Somos uma igreja de conquistas, sim, de sucesso, sim, mas eu creio firmemente que o verdadeiro sucesso, na verdade, de alguém, está relacionado com aquilo que você se torna ao longo dos anos, e não com aquilo que você tem no bolso para mostrar. Eu creio tanto nisso, porque eu sou muito convicto, irmãos, de que o sucesso de alguém, ele começa e se alicerça na sua identidade. E é por isso que nós vamos ministrar hoje à noite sobre essa verdade, que a tua identidade é o que vai te fazer permanecer. Quantos creem que a tua identidade em Cristo é que vai te fazer ficar, permanecer, avançar e ser ainda melhor e maior? Sabe, quando eu olho para essa realidade, o mundo às vezes nos vende, às vezes não, sempre nos vende uma ilusão sobre o sucesso, sobre o que significa ser bem-sucedido. A sociedade, ela mede o sucesso talvez pelo saldo bancário, pelos títulos que você tem pregado numa parede, pelos seguidores que você tem na internet. Alguns medem pelo carro que você anda, pelo bairro que você mora, pela casa que você tem. Mas também dessa forma, como nós estamos fazendo 20 anos de igreja, alguns também querem medir a casa de Deus exatamente assim. Alguns medem a igreja e aquilo que ela é. Na verdade, muitos medem o sucesso de uma igreja por aquilo que ela tem. Infelizmente,
muitos homens e mulheres de Deus, quando me perguntam sobre a casa, eles não perguntam assim, o que é que o Espírito Santo está fazendo nesses dias naquele lugar? Qual é a palavra que o Senhor está liberando sobre vocês? Qual estação espiritual vocês estão vivendo? Quais as bênçãos Deus tem derramado? As pessoas não me perguntam sobre o que Deus está fazendo, elas perguntam quantos membros a igreja tem. Elas perguntam quantas pessoas tem na sua igreja. Não o que Deus está fazendo na igreja, mas quantas pessoas tem a sua igreja. E eu, obviamente, que não falo quantos tem. Mas por quê? Porque o mais importante não é quantos temos ou deixamos de ter. Nós conhecemos cada um, e você é muito importante, mas o mais importante é aquilo que Deus está fazendo em nós. Não é quantos deixamos ou deixamos de ter, se temos ou não temos. Nós não estamos aqui para colocar uma métrica dizendo, a igreja é um sucesso porque tem X pessoas. Não, a igreja é um sucesso porque ela tem Cristo Jesus como centro de tudo e continua assim. Você pode dizer um amém? Por isso, alguns disseram. Mas quando Deus cria, é importante a gente entender que o verdadeiro sucesso não é acúmulo de bens, mas é a manifestação visível daquilo que Deus construiu dentro de você, meu irmão. Eu quero que você entenda uma coisa, quando Deus criou você, quando Deus permitiu você nascer, sabe, Deus colocou dentro de você sementes de grandeza. Deus colocou dentro de, acho que você não entendeu, irmão. Deus colocou sementes especiais dentro de você, sementes de grandeza, dons, habilidades. Deus colocou coisas preciosas aí, Deus colocou dentro de você uma identidade única. Deus fez ninguém na terra como você. Irmãos, a nossa maior riqueza não é o que a gente carrega no bolso, não é como às vezes a sociedade te ensina, ou como alguns do passado nos disseram, você já ouviu que você vale o que você tem no bolso, que você é, o que você faz. Não, você não é o que você faz, você não é o que você tem, você é aquilo que Deus disse que você é. E é tão precioso isso, porque nós lemos um texto onde Jesus ensina sobre uma figueira sem fruto. E eu fiquei olhando Jesus usando esta parábola para ensinar algo espiritual para aquelas pessoas. Jesus estava ensinando algo espiritual para elas, mas que tinha tudo a ver com quem elas eram para o nosso Pai Celestial. Todo ser humano, todos nós, somos uma semente plantada no solo da vida. Acompanhe meu raciocínio aqui. Nós somos colocados neste mundo com um propósito. Todo mundo aqui nesse salão tem um propósito. Ser útil para alguma coisa. Você é útil para alguma coisa. Você resolve algum tipo de problema. Você carrega uma habilidade que resolve a vida e a situação de muitas pessoas e coisas. Acontece que ser útil, sabe, não é apenas cumprir tarefas. Ser útil não é apenas resolver problemas e ser remunerado por isso, mas ser útil é transformar os ambientes, é deixar marcas que vão continuar mesmo depois que nós morrermos. E o meu desejo, a minha oração por você e por esta casa, é que mesmo quando nós não estivermos mais aqui, daqui 30, 40, não sei quantos anos, mas quando nós não estivermos, esta casa continuará firme e abundante. Por quê? Porque edificamos não sobre coisas que temos, mas sobre aquilo que foi construído dentro de nós. Eu queria que você entendesse que produzir não é só entregar resultados, mas produzir algo é revelar propósito, é colocar para fora o potencial que Deus depositou dentro de você. Eu creio que você já percebeu. E claro, nós estamos falando sobre identidade, mas eu quero te mostrar rapidamente nessa introdução, rápida aqui, o que a Bíblia fala sobre quem você é? Um pouquinho daquilo que a Bíblia fala sobre quem você é. Em primeiro lugar, a Bíblia diz algo tão especial a meu e a seu respeito. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe, isso não é comum, irmão. Gênesis 1:27 diz exatamente isso. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A sua identidade não vem do que você faz, não vem do que você tem, ela vem de quem te criou. Irmão, isso é tão maravilhoso. Em segundo lugar, a Bíblia fala algo mais sobre a sua identidade. A Bíblia fala que você foi conhecido por Deus, você foi planejado por Deus, antes mesmo de você ser concebido, você está lá no útero da sua mãe. Deus te conhecia antes mesmo de você nascer. Salmo 139, versos 14 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Sempre fique muito atento àquilo que a palavra de Deus diz.
E o salmista está dizendo assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Você não é um acidente, você não é um erro, você é um plano. Olha para o irmãozinho do lado e fala assim: você é um plano. Você sabia que você é um plano? Oh, meu Deus, você é um plano, irmão. Você foi projetado, você foi sonhado. Deus executou esse plano, colocou nessa terra, nos deu o privilégio de conhecer esse plano, né? Você que é casado, pode olhar e falar assim: eu falei para a Sibeliade, você casou com um plano, meu amor. Você casou com um plano, Deus te deu um plano de presente. Olha que maravilha, gente. Deus nos deu um plano. Deus nos deu um plano com um propósito muito claro, um propósito eterno, algo que vai ser maior do que você imagina. Em terceiro lugar, a Bíblia diz, ainda sobre a identidade, que você foi escolhido e foi chamado. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler juntos? Como também nos elegeu nele antes, meu Deus, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E olha o versículo 5, que coisa maravilhosa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pastor, eu não entendi. Deus te predestinou para que você fosse filho de Deus. Irmão, você é filho de Deus, você estava destinado a ser filho de Deus, mas tem um versículo que eu acho que é uma cereja do bolo para você ler comigo, que está lá em João capítulo 15, o verso 16. Olha as palavras de Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Jesus que te escolheu, para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, temos filhos de Deus aqui? Então a Bíblia está dizendo que você pode pedir ao seu Pai em nome de Cristo Jesus e Ele vai conceder para você. Você acha que o fracasso vai parar na sua frente? Você acha que a porta fechada vai parar na sua frente? Você acha que o caminho sem oportunidade vai parar na sua frente? Não. A minha Bíblia diz que os céus estão abertos para você pedir ao Pai e Ele te conceder. Que coisa linda! A mensagem podia parar aqui, irmãos, e a gente podia recapitular algumas coisas e aprofundar. Mas escute. Eu quero que você compreenda algo. O Espírito Santo te trouxe aqui para você entender alguns princípios. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, antes de você produzir um único fruto nesta terra, antes de você acertar ou errar em qualquer direção, Deus já tinha escolhido você. Você entende isso, irmão? Deus já tinha te escolhido. Você é um escolhido. Você é um selecionado por Deus. Você é especial, Deus já tinha escolhido você. Nós temos uma identidade que somos filhos de Deus. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, irmãos, aleluia. Nós podemos fazer tudo que a Bíblia diz que nós podemos fazer, todas as promessas, todas as palavras de Deus. E ela também diz que nós podemos ter tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ter. E a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais. Eu não sei, será que você entende isso? Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. É só acessar e tomar posse. É só acessar e tomar posse. Você podia se manifestar para o Senhor, olhar para Ele e dizer: obrigado, Senhor, porque os céus estão abertos, os céus estão liberados, o caminho está livre, eu posso ser abençoado. Você pode dar um louvor para Ele nessa noite, agradecendo, bendizendo, dá uma salva de palmas para o Senhor. Os céus estão abertos para nós, irmãos. Você e eu não somos qualquer um. Meu irmão, vamos para a parábola. Vamos para a parábola da figueira. E eu quero ler de novo esse texto com você, porque é tão precioso que o Senhor quer falar para nós. E Jesus dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro:
Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, não presta, porque é que ele está ocupando a terra ainda inutilmente. E respondendo o vinhateiro, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu trabalhe nela, até que eu esteque, até que eu escave. E se der fruto, ela fica aqui. Se ela não der fruto depois que eu trabalhar nela, o senhor pode cortar. Sabe, na Palestina, é muito interessante, você já ouviu falar, eu sempre estou falando sobre a Palestina. Lá em Palestina, irmãos, está vindo aí, tá? Está vindo aí uma viagem para 2028, Roma, Egito e Israel. Se você quiser ir com os seus pastores, nós vamos soltar na semana que vem aí, pela fé, eu quero ver você na caravana, hein? Olha só que benção. Roma, Egito e Israel, olha que benção. A Palestina, o solo é árido, é seco, você sabe que não produz com muita facilidade. Então, o que fazia? O dono da terra, ele geralmente plantava várias árvores juntas, de várias espécies. E o texto que a gente leu diz que existia uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas, onde o viticultor plantou uma figueira no meio. Presta atenção, ele plantou uma figueira no meio de uma plantação de uvas, bem ali no meio. E eles faziam isso para aproveitar no máximo o terreno. Eles plantavam coisas para vender, mas também plantavam para comer. E é interessante que o texto fala de uma vinha com uma figueira plantada no centro. Interessante que a figueira, ela não estava lá plantada por acaso. A figueira tinha uma função muito especial. Preste sua atenção. A figueira, ela era plantada bem no meio do terreno, porque a figueira tem uma característica. Ela primeiro cresce para baixo. Ela primeiro vai buscar, as raízes vão procurar onde tem água, ela vai e tentar encontrar água no lençol, onde tiver, ela vai atrás da água, e isso faz com que as outras árvores sejam beneficiadas. Por quê? Porque ela suga os nutrientes, ela vai tão profundo que alcança os lençóis freáticos, suga aquela água, traz para o solo e espalha nutrientes sobre a terra. Então, onde aquela figueira está plantada, o solo é um pouco melhor. Por quê? Porque a água está em abundância naquela árvore. É interessante que aquela árvore, então, ela por estar plantada ali, ela começava a beneficiar todas as outras árvores que estavam ao redor dela. Olha que interessante. A figueira era muito importante por causa disso, porque ela beneficiava as outras. Mas, em segundo lugar, a figueira, ela também era uma árvore que tinha uma folhagem muito, muito legal. Então, ela fornecia, além dos frutos dos seus figos, ela também florescia sombra. Então, era descanso para quem cuidava, para os trabalhadores da vinha, eles descansavam, eles estavam ali também, podiam se alimentar do fruto da figueira, também servia para isso, né? Mas uma coisa muito importante é que a figueira, ela tinha uma propriedade interessante, ela trazia proteção para os frutos mais sensíveis. O que eu quero dizer? A figueira, ela exalava um certo perfume nas suas folhas. E a figueira, então, ela atraía para si as aves de rapina e os insetos. Então, com isso, com as aves de rapina e os insetos indo lá na figueira para comer do fruto da figueira, para ficar lá na figueira, o que acontecia? Eles não iam para a plantação de uvas. Então, a figueira atraía para si todos os insetos e as aves de rapina. Olha que coisa interessante. Então, a figueira, nós podemos dizer que ela estava ali para proteger as outras árvores. O que eu quero dizer com isso? Que a figueira, nós podemos dizer que ela estava ali, naquela vinha, para servir as outras árvores que estavam ali. Essa era a identidade dela. E por isso que Jesus está usando essa parábola, eu queria que você abrisse seu coração. O texto nos apresenta que a figueira, ela não tinha frutos. Era uma figueira estéril. O dono da terra chega naquela figueira, já era o 3º ano consecutivo, e diz o texto que ele vinha procurar fruto e não encontrava. Interessante que o texto, ele não fala que a figueira era estéril, eu que disse que ela era estéril, mas o texto está dizendo que a figueira, ela apenas estava sem fruto naquele momento. Alguém fugiu, né? Alguém fugiu. Estava sem fruto. Você está entendendo? O meu fazia isso também, irmão. Fugia assim, de repente. Ia lá. Vai lá, papai. Pega lá, papai. O texto então estava dizendo que a figueira estava sem fruto. Ou seja, olha aqui para mim, a figueira parou de produzir por um tempo. A figueira parou de dar frutos por um tempo. E é interessante que aí o dono da terra vem e fala para aquele camarada que cuidava da figueira. Ei, por que ela está ocupando a terra inutilmente? Ela não está frutificando? Corta esse negócio daí. O texto está falando de um senhor que vivia do fruto daquelas árvores. Está falando de alguém que
tirava dali também o seu sustento. E é muito interessante, porque a lógica da sociedade, ou a lógica de uma empresa, a lógica, na verdade, de quem trabalha com produtos, é só um, irmão. Se você tem um negócio aberto, o negócio é para dar lucro. Faz sentido? Um negócio que está aberto, ele tem uma frase lá por trás de tudo aquilo. Precisa dar lucro. Está aberto, a gente vende para ganhar uma margem, para ter lucratividade. Então é interessante. O senhor da vinha estava visando lucro e resultado. A cultura em geral de uma empresa é exatamente isso. Você vale muito para uma empresa enquanto você produz nela. Mas quando você deixa de produzir, deixa de entregar, se você não consegue mais corresponder às expectativas do cargo que você está ocupando, a realidade é que você é descartado. Faz sentido, sim ou não? Você é mandado embora daquela empresa. E essa é uma diferença fundamental que você precisa compreender entre a casa de Deus e uma empresa, irmãos. Aqui nós não somos uma empresa, aqui nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos uma empresa que te valoriza só por aquilo que você pode fazer ou não pode fazer. Aqui todos vocês são importantes para a família, você é a família de Deus, o corpo de Cristo, e não é o que você faz ou deixa de fazer que vai te fazer mais ou menos valorizado nesse lugar. Você está entendendo o que isso quer dizer, querido? Você aqui vale o que você é e não o que você pode fazer. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Querido, a sociedade de hoje em dia, infelizmente, ela olha para nós. Somente olha para nós pelos nossos frutos. Olham para nós o quanto podemos dar, o quanto podemos oferecer, o quanto podemos produzir, o quanto resultado podemos entregar. Mas Deus não olha assim. Deus está olhando para você, está olhando para a sua raiz, está olhando para a sua identidade. Irmãos, o Espírito Santo, por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo está falando com gente aqui. Que talvez você está passando um tempo de crise. 2026 não tem sido um bom ano para você. 2026 tem sido um ano desafiador para você. As coisas não estão como você esperava que elas estivessem. E talvez o seu momento atual não é bom. Acontece que o seu momento atual não define a sua identidade. A crise que você está passando, a situação pela qual você está passando não define quem você é. Você está me entendendo, querido? Você precisa compreender quantas pessoas eu já vi ao longo dos anos, irmãos, que se julgou inútil, se julgou descartável, se julgou alguém, a verdade, se colocou numa situação difícil, até deplorável, apenas porque não entendeu uma coisa, que a nossa vida é feita de fases. Existem as fases que estamos bem, existem as fases que não estamos bem. Existem momentos que as finanças estão boas, existem situações que talvez nossas finanças não estejam boas. Existem situações que nossa casa está uma maravilha, mas existem situações e épocas ou estações que a nossa casa está passando por desafios. E quantas vezes nós cometemos o erro de confundir o momento que nós estamos vivendo com quem nós realmente somos. Mas o Senhor te trouxe a este lugar porque a palavra de Deus quer ser ministrada a você. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 17, sabe o que diz? Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmão, você pode dar um amém maior pela palavra de Deus? Mas olha só o que o verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você podia olhar para a palavra de Deus e entender essa verdade. Aquilo que você está passando, diz a Bíblia, pode ser uma leve e momentânea tribulação, pode ser um tempo difícil e complicado, mas isso vai te beneficiar, vai te abençoar e vai produzir em você algo especial e muito excelente. Olha que coisa linda, gente. Você pode talvez estar enfrentando a ausência de resultados. Sabe,
É claro isso no meu coração. Talvez pessoas estejam te rotulando nesse tempo, pessoas estejam te injustiçando nesse tempo, pessoas estejam até te julgando, e a tua reputação pode não estar das melhores nesse tempo, porque você fez um negócio e não deu, a profissão não está tão boa, aquele empréstimo atrasou, aquelas contas não sei o quê, e pode ser que teu nome pode estar até manchado, mas o Espírito Santo declara para você hoje, esse tempo, essa fase, essa estação, não tem o poder de te aprisionar, diz o Senhor. Não tem, você não é a sua crise, você não é a sua fase ruim, você é aquilo que Deus te formou para ser, você é escolhido de Deus, abençoado do Pai, e as mãos dele continuam sobre a tua vida. Elas continuam. Entenda isso em nome de Jesus. Nenhuma fraqueza, nenhum tempo difícil, nenhuma fase complicada tem o poder de anular o propósito que Deus tem para você. Ah, irmãos, agora irmãos, olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve e momentânea. Abre os seus olhos, porque você é filho de Deus. Você não é um fracassado, você não é um fraco, você não é um desesperado da vida, desiludido e cheio de pânico. Não, você é um filho de Deus, e teu pai está te dizendo, há uma leve e momentânea tribulação talvez sobre a sua vida, mas eu estou no controle. Você continua sendo a figueira que está lá no meio da vinha, você continua sendo alguém especial, e o Senhor está dizendo para você, o que está acontecendo vai produzir um peso para aquilo que está vindo ali na frente. Aquilo que está acontecendo agora vai te abençoar nos próximos meses, nos próximos anos. Ah, irmão, abre os seus olhos para algo. Irmãos, ouça isso. Deus é fantástico. Meu Deus do céu. Quando eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a perceber algumas coisas. Deus, ele é fantástico, irmãos. Por isso que eu o amo. Eu fico empolgado com Deus. Eu fico, aleluia. Por quê? Deus permite a gente passar por essas leves e momentâneas tribulações. Por quê? Porque, e interessante, que nessas estações o fruto não aparece. Quem já passou situações onde o fruto não aparecia, irmão? Fala aí, levanta a mão, vai lá. Não estava bom, não aparece, o negócio não vai. Está trancado, está truncado o negócio. Deus permite a gente passar por estações onde os frutos não aparecem. Sabe por quê? Porque nessas fases Deus revela algumas coisas para nós. Nessa fase onde os frutos da gente não aparecem, onde os resultados parecem estar escondidos, nessas fases Deus revela quem te suga, quem te julga e quem te defende. São nessas fases que Deus mostra quem é quem do seu lado. Deus mostra quem te julga, quem te suga e quem te defende. E aqui a Bíblia está mostrando a diferença exatamente disso. A Bíblia estava mostrando um senhor da vinha que estava interessado no fruto, estava interessado em sugar, estava interessado em se aproveitar do fruto, mas como não tinha, queria descartar. E aí tinha um viticultor que ele falava, não, esse aí, o viticultor estava defendendo. O senhor da vinha estava julgando e condenando. Mas sabe, aqueles que te sugam, não sei se você já passou perto de alguém que te suga, irmão? Você já teve alguns que te sugam na sua vida? Não, né? Só eu, né? Já passou? Já teve aquele que te suga? São aqueles que quando você não tem nada para oferecer, os caras desaparecem, já viu? Já viu aqueles que desapareceram da sua vida? Desapareceram da sua casa? Desapareceram lá daquela roda de amigos, desapareceram daqueles almoços, desapareceram, mas por quê? Porque eram aqueles que estavam por perto, não porque te amavam, mas estavam lá por interesse, e o Senhor permitiu que alguma coisa acontecesse para que aqueles que te sugam fossem embora. Aqueles que te sugam não estivessem mais com você, mas também tem aqueles que te julgam, e é interessante aqueles que te julgam, porque na verdade, eles são aqueles que estão lá pertinho de você, mas eles nunca estiveram interessados em você. Eles só estavam esperando você dar o vacilo. Sabe aquele que, quando você dá o vacilo, ele fala assim, eu já sabia que ia dar nisso. Eu estava só esperando isso acontecer. Eu já estava vendo e não te falou, estava vendo e não te alertou, estava vendo e não foi seu amigo. É aquele que te julga, mas também existem aqueles que te defendem. Glória a Deus, porque tem aqueles que te defendem. São aqueles que não olham para o que você perdeu, não olham para a crise atual que você está vivendo, e nem para o aparente fracasso ou falta de frutos que você tem, mas ele olha para quem você é.
Você entende porque Deus permite? Deus é fantástico, irmãos. Deus permite a gente passar por situações e aí a palavra de Deus se cumpre. O que Ele está dizendo, a leve e momentânea tribulação está te abençoando. Eu estou tirando quem suga, estou tirando quem julga, estou tirando quem critica, estou tirando quem não te abençoa. E estou deixando perto de você quem te defende. Eita, coisa boa. Agora vem a parte mais linda desse texto aqui para mim. Que o dono da vinha está preocupado com aquilo que a figueira tem para oferecer. Não tem fruto, já faz 3 anos, corta, joga fora. Mas o viticultor está preocupado com ela. Lucas 13, verso 8, e diz assim, respondendo, ele disse, o viticultor, ele disse-lhe, Senhor, deixa esse ano, até que eu escave ao redor dela, esteque, nós vamos resolver esse problema, nós vamos achar onde é que está o problema, nós vamos entender porque não está frutificando, deixa eu cuidar dela. Irmãos, a figueira não produzia 3 anos, mas ainda estava ali. Talvez faz tempo que você não apresenta alguns resultados, mas o Senhor está dizendo, você continua aqui. Sabe, irmãos, a figueira não produzia 3 anos, mas estava ali com os mesmos galhos. Talvez não com a mesma qualidade de folhagem, mas ainda existiam umas folhas. Talvez não com a mesma aparência de antes, mas ela continuava lá. Por quê? Porque ela não perdeu. Coloca a imagem para mim, Cátia. Porque ela não perdeu a sua identidade. E a tua identidade te fará permanecer. Irmão, isso fala da sua vida. Isso fala da minha vida, irmão e irmã que está aqui. Fala da nossa vida. E eu quero dizer de todo o meu coração, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Louvado seja Deus pela tua vida, que apesar dos anos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo que já te aconteceu ao longo desses anos, você permaneceu nessa casa, você foi plantado nesse lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, enquanto os músicos vêm subindo aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida, aquilo que a Bíblia diz no Salmo 1, olha para a tela, aquilo que a Bíblia diz no Salmo 1, no verso 3, sabe o que a Bíblia diz sobre você? Leia comigo, por favor, porque você, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, e você vai dar o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e fala mais forte agora, e tudo quanto fizer prosperará em nome de Jesus. Você é uma árvore plantada na casa de Deus, e tudo que você fizer vai prosperar. Profetiza para alguém, por favor, fala para ele, você é essa árvore plantada junto aos ribeiros de água, você vai dar fruto, você vai ser abençoado, e tudo que você fizer, eu profetizo para o teu segundo semestre de 2026, aquilo que você fizer vai prosperar em nome de Jesus, porque a tua identidade vai te manter de pé, e você é filho de Deus. Meu irmão, um grande número de pessoas só serve a Deus quando está colhendo. Um grande número de pessoas só serve a Deus quando tem a porta aberta. Um grande número de pessoas só vai para Deus quando tem bênção. E quando as bênçãos param, a fé delas para também. É interessante isso. Mas você continua aqui. Irmão, eu amo sua vida, você continua aqui. Você é a prova viva de que ainda existem aqueles que servem a Deus não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Eu queria dizer que eu sei que você é daquele que pode dizer o que está em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Eu queria que você olhasse para esse texto, Abacuque 3, 17 e 18, porque está falando de gente que mantém sua identidade ainda que a figueira não floresça, ainda que não acha fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda que não tenha lucro, ainda que não tenha finança, ainda que as coisas não estejam bem lá em casa, ainda que a família não esteja tão bem assim, ainda que esteja apertado, ainda que seja desafiador, eu e você podemos dizer o que está aí no versículo 18, levante a sua mão e diga, eu sou esse aí, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu continuarei me alegrando, ainda que não haja fruto, em nome de Jesus. Mas sabe o que é lindo? Eu falei que este culto era todo sobre Cristo, e ele precisa ser sempre sobre Cristo. Cantamos sobre Cristo, falamos da ceia sobre Cristo, a parábola que Cristo ensinou.
Ele está aqui, o viticultor está aqui. Sabe o que Jesus diz? Que o viticultor faz e ele fala: deixa a figueira aqui, porque eu vou cuidar dela. Irmão, olha o que Jesus faz com a sua vida, falando: deixa ele aqui. Eu sei que ele tem BO, eu sei que ele não dá fruto, eu sei que ele está com um problema, eu sei que ele é encardido, eu sei que ele é tinhoso, eu sei que ele é... mas deixa ele aqui. Deixa ele aqui que eu vou cuidar dele. Eu sei, sabe o que aquele viticultor estava dizendo? Eu sei o que essa figueira representa para toda a vinha. Irmãos, o viticultor está dizendo: eu sei a importância dela para mim e para as outras árvores que estão aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele sabe da tua importância para ele e para esta casa também. Você é importante, irmão. Jesus está nos mostrando através dessa parábola que você sempre será mais importante do que aquilo que você pode fazer ou mostrar, sabe? Você sempre será mais importante do que aquilo que você tem. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus, que para Deus você não é um produto, para Deus você não é um funcionário, para Deus você não é mais um número ou algo descartável, para Deus você é um filho amado. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. O mundo quer te reduzir ao que você entrega. O mercado corporativo quer te reduzir, te transformar num produto. As pessoas querem te definir pelos teus erros, por aquilo que você vacilou. Mas o céu não te define por nada disso. O céu te define por quem você é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você é herdeiro das promessas do Pai. Em Cristo Jesus você é escolhido, você é abençoado, você é precioso, você é a menina dos olhos de Deus. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo você é. Pode ser que neste ano, irmãos, e até agora, essa seja a sua verdade. Não tem fruto na sua vida, não tem sucessos aparentes, está na mesmice, negócio não vai nem para frente nem para trás. Pode ser um ano que até agora você não veja frutos. Pode ser que você não tenha testemunho de conquista para contar para nós. Pode ser que você não tenha nada para mostrar, mas ainda assim, o seu valor não mudou para Deus. O seu valor não mudou para nós. Você precisa entender essa verdade, que o amor dele por você não está ligado ao que você produz, está ligado a quem você é. E você é um filho amado. Coloca a mão no teu coração um pouquinho. Jesus está olhando para você como a figueira que está plantada. Aqui Ele está dizendo: eu sei da sua luta, eu sei do sol escaldante, eu sei das situações, mas quem disse que acabou? Quem disse? Quem disse que é o fim para a tua história? Quem disse? Quem disse que é o fim? Se o próprio autor. Se o próprio autor diz que não é pra desistir. Há um tempo pra todas as coisas, debaixo do céu. Eu creio. Existe um tempo, irmão. Há um tempo. Com a mão no seu coração, diga: todas eu as creio. Coisas debaixo do céu. Eu creio. Sabe o que Deus tem para você? Nova história. O que Deus tem? Novo começo. O que Deus tem? Uma nova fase. Eu creio. Você pode dizer pela fé: nem olhos viram, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Uma nova fase, eu creio. Você crê que não acabou? Você crê que não é o fim? Você crê que o Senhor tem coisas para a tua vida? A tua identidade vai te manter de pé, em nome de Jesus. Diga comigo assim: o meu momento atual. Diga mais forte: essa fase da minha vida não define a minha identidade. Fala mais forte: eu não sou a minha crise. Eu sou um propósito de Deus sobre a terra. Onde está você, plano de Deus? Propósito de Deus. Onde estão os propósitos de Deus nesse lugar? Os planos que Deus criou para dar certo nesta terra. Aleluia. Irmão, o que tem mais importância para Deus não é o meu cargo,
não é o meu salário, minha conta bancária, meus status, meus seguidores. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. O que mais importa é quem eu sou em Cristo, e Cristo é eterno. Oh, Jesus! Você precisa sair dessa noite, daqui, com uma convicção, irmão. Você chegou até metade desse ano. Estamos fazendo 20 anos de igreja. E Jesus está dizendo: eu estou cuidando de você nessa fase. Talvez, neste ano, sabe o que está acontecendo? Você não está vendo as coisas acontecerem, mas o Espírito de Deus quer te dizer algo. Você não viu o fruto, você não viu as coisas acontecendo. Sabe por quê? Porque talvez Deus esteja escavando as suas raízes. Porque talvez Deus está, talvez não, Deus está preparando, Deus está tirando as pedras que estão atrapalhando as suas raízes de avançarem. Deus está tirando os insetos, as aves de rapina. Deus está protegendo você, e creia, Deus está preparando você nesse ano para uma nova fase que está chegando. Deus está te preparando para frutificar de novo. Deus está preparando para novamente usar seus dons, suas habilidades e as sementes de grandeza que Ele colocou na sua vida. Deus, Ele está aí, e eu creio pela fé que a melhor estação da sua vida ainda está por vir. Você consegue crer nisso, irmão? Você consegue olhar, fechar os seus olhos, olhar um pouco para frente e dizer: a melhor estação da minha vida ainda está por vir. Eu profetizo sobre você: os melhores resultados da sua história ainda não chegaram, os teus melhores alcances ainda não foram vistos, a tua melhor performance ainda não foi alcançada. Tudo isso, amado, tudo isso que eu falei não está no seu passado, está diante de você. Os melhores dias não estão no seu passado, estão adiante de você. Aquilo que Deus vai mais fazer notório na sua vida ainda não aconteceu, está na sua frente, em nome de Jesus. Você chegou até aqui, não foi por acaso, irmãos. O Espírito Santo te trouxe a esse lugar hoje, para que você entenda uma coisa: a figueira ainda está de pé. Dá uma olhadinha para você, irmão. A figueira está de pé ainda. Você conhece, né? Você sabe o que está passando. Você sabe que o Espírito Santo está te autenticando e está dizendo: tem uma convicção, a figueira continua de pé. Ninguém vai cortar a figueira que foi Deus que plantou. Ninguém vai arrancar aquilo que foi Deus que estabeleceu. Ninguém vai meter a mão naquilo que foi o Senhor que planejou. Não, ela não foi cortada. Está na hora de você dizer para essas situações, dizer: ei, eu continuo de pé, eu ainda não fui cortado, eu não fui arrancado, eu estou aqui, porque alguém está intercedendo por você. Alguém. O viticultor, que é Jesus Cristo, Ele está aqui, irmão, e Ele está trabalhando no teu favor. Você está entendendo? O próprio Jesus está neste ano dizendo: eu estou trabalhando nas suas raízes, eu estou trabalhando nessa produção. Não está aparecendo? Fica em paz. Eu, Jesus Cristo, não te deixarei órfão. Ele disse: eu enviarei o meu Espírito para cuidar de você, para habitar com você, e eu estarei com você todos os dias. Ah, Jesus está aqui, e Ele está dizendo, a Bíblia diz que Cristo está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós. Sabe o que Cristo está dizendo sobre você? Deixa Ele comigo. Deixa Ele comigo. Pai, eu sei que Ele tem pecados, eu sei que ele parece ser uma tragédia, eu sei que Ele está me dando muito trabalho, eu sei que Ele é só um religioso, mas deixa eu cuidar dele, não corta Ele não, deixa Ele comigo, eu vou cuidar dele. Sabe o que significa? Enquanto você pensava que estava sendo esquecido, enquanto você pensava que não tinha ninguém olhando para você, Deus está usando 2026 para escavar ao seu redor e para estercar aquilo que você ainda não acredita. O Senhor está preparando você para frutificar. Enquanto você achava que ninguém via a sua luta, Deus estava retirando pedras da sua vida, retirando pedras de perto de você. Enquanto você pensava que o tempo estava passando e nada acontecia, o Senhor está adubando a sua raiz, está te amadurecendo e te deixando mais forte. Deus não está fazendo uma reforma na sua aparência, Deus está fazendo uma cirurgia na sua raiz em 2026. As coisas que estão acontecendo não são por acaso. As coisas que estão acontecendo são um propósito de Deus para a sua vida, sabe? E é por isso que quem disse que acabou,
Quem disse? O Senhor está dizendo: não aceite. Quem disse que acabou? O Espírito Santo está te falando. Quem disse que é o fim? Quem disse que é o fim? O Senhor está te dando uma palavra. Creia nisso, por favor. Se o próprio autor Ele está dizendo: não desiste. Não desiste. Não desiste. Onde que está a primeira pessoa nesse salão que não vai desistir? Onde é que está a figueira que vai ficar de pé? Onde é que está a figueira que vai ficar de pé? Onde que está aquele que é plantado na casa de Deus? Levante as suas mãos e declare isso. Eu sei que é um tempo. Todas as coisas debaixo do céu, eu creio. Profetiza. Nova história, novo começo, uma nova fase, eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, uma nova fase, eu creio. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que pode nos abençoar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ouça a palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. O tempo de esterilidade acabou. O tempo de não frutificação acabou. Receba isso. O tempo da seca acabou. Os tempos de frutos escassos acabaram. A sua identidade vai te fazer frutificar de novo. E você é e sempre será amado do Pai, escolhido de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não é uma árvore qualquer, diz o Senhor. Você é a figueira que está no centro do vinhedo. Sabe, o Senhor está dizendo para a gente aqui: você foi plantado para abençoar quem está ao seu redor. Você foi plantado para ser provisão para outras pessoas. Você foi plantado para dar fruto. E o que Deus plantou, ninguém vai arrancar, meu irmão. Eu quero que você entenda algo. Pode ser que faz um tempo que você está sem fruto. Pode vir o primeiro ano, pode vir o segundo, pode vir o terceiro, pode vir a quarta estação, pode vir a crise, pode vir a crítica, pode vir a injustiça, mas a figueira não perdeu a sua identidade. É importante você entender que quem não perde a identidade também não perde o destino. Meu Deus do céu, nesse segundo semestre, irmão, levanta a sua cabeça em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça, homem de Deus. Levanta a sua cabeça, mulher de Deus, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o Deus que vai te fazer frutificar em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, em 2027, 28, 30, 40, 50, eu não sei, é o mesmo Deus. Aleluia. Os teus melhores dias, fala para quem está ao teu lado, o teu melhor não está no teu passado, está à sua frente. Fala para ele: os teus melhores dias não estão no teu passado, estão à tua frente. Ei, irmão, você pode acreditar pela fé no que eu estou te falando? A tua maior e melhor colheita, ela não chegou ainda, ela está chegando, para a glória de Deus. Ela está chegando. A tua figueira vai florescer de novo, irmão. Novas folhas, novos frutos. E não vai ser um fruto qualquer. Vai ser o fruto que Deus planejou antes da fundação do mundo, para que a tua geração visse na sua vida. Ai, Jesus, recebe agora em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Vai, creia. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo. Deus está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Ele está fazendo algo novo na sua vida. E desta vez, diz o Senhor, vai ser maior do que você pediu. Vai ser maior do que você sonhou. Vai ser maior do que você imaginou. Você não é o que você produz ou tem. Você é filho do Deus Altíssimo. Filhos não são descartáveis. Filhos são amados, são cuidados, são restaurados. Continua agora de pé, meu irmão. Continua firme, plantado na casa do Senhor.
20 anos, 30 anos, 50 anos de vida, 60, 80 ou mais anos de vida. O Senhor está falando, você é a árvore plantada na casa de Deus. Você continua de pé. Não é o que você pode oferecer, porque talvez você não tenha nada a oferecer, mas o Senhor está dizendo, é quem você é. E hoje à noite, guarda isso. Nesse semestre o Senhor está falando, você vai frutificar em nome de Jesus. Nesse semestre o Senhor está falando, uma nova fase já chegou para a tua vida, já chegou para a tua casa. Eu não sei onde estão aqueles que podem levantar as mãos nesse lugar e dizer, Senhor, eu continuo de pé. Apesar da crise, vamos cantar, apesar da situação eu continuo de pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare isso, Pai. Uma nova fase eu creio, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Uma nova fase eu creio, nova história, novo começo. Uma nova fase eu creio, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Uma nova fase eu creio. Senhor, eu oro por este segundo semestre desta casa. Eu oro por cada homem e mulher que está aqui. Obrigado porque o Senhor deu uma profissão. Obrigado porque o Senhor deu um renome. Obrigado porque o Senhor deu talvez uma posição de alcance. Porque o Senhor colocou ele naquele trabalho. Porque o Senhor tem sustentado e deu aquelas habilidades para ele. Eu quero profetizar sobre este segundo semestre, Senhor. Um semestre de graça, de bênção, onde a figueira está sendo preparada, estercada, cuidada pelo próprio vinhadeiro, que é Cristo Jesus. Senhor, coloca as tuas mãos sobre a vida de cada homem, de cada mulher. Em nome de Jesus, eu mando embora agora, pela autoridade do nome de Jesus, todo inseto maligno, toda ave de rapina que tem degradado e se aproveitado de você. Em nome de Jesus, que afastem-se de você todos aqueles que te sugam e aqueles que te julgam, e que se aproxime de você aqueles que te defendem. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, que a unção do Senhor, que as bênçãos e as manifestações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre este segundo semestre, em nome de Jesus. Você pode olhar para alguém e dizer, você continua de pé, porque você é do Senhor. Amém. Você pode dar um abraço em 2 ou 3 pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, abençoe a sua casa. Você que está em casa também, vai com Deus. Deus te abençoe para um segundo semestre poderoso e abençoado.